Todo mundo tem dias bons e ruins. Um dia você acorda animado, cheio de energia, confiante. No outro, parece que o peso do mundo caiu sobre você. Isso é humano, faz parte da nossa natureza emocional. Mas, para algumas pessoas, essas variações não são simples oscilações do humor. Elas são tempestades internas. São altos e baixos intensos que parecem dominar completamente o sujeito. E é aí que entra o transtorno bipolar. Hoje quero refletir com vocês sobre isso, não apenas como um diagnóstico clínico, mas como uma expressão do inconsciente, uma tentativa psíquica de lidar com algo que está além das palavras. O transtorno bipolar é, antes de tudo, uma experiência psíquica profunda, não apenas um diagnóstico médico. Na psicanálise, entendemos que o sujeito bipolar não sofre apenas de uma oscilação de humor, mas de uma oscilação de identidade emocional, uma dificuldade em sustentar um eixo interno estável diante do excesso de estímulos, afetos e exigências da realidade. Como bem aponta Amit Anand, há uma falha no filtro dos estímulos externos. Isso significa que o mundo chega ao bipolar sem camadas de proteção, como se o volume da vida estivesse sempre no máximo. Tudo é vivido em alta intensidade. A alegria, o desejo, a frustração, a raiva, o amor. O que para outros é uma maré suave, para ele é um oceano revolto. Nesses momentos, o sujeito pode sentir-se onipotente, com energia criativa ilimitada, tomado por ideias, planos e uma sensação de expansão. Mas, em pouco tempo, essa energia se inverte. O mesmo sujeito que antes se sentia capaz de tudo, agora se sente esvaziado, impotente, paralisado. É como se a alma passasse do sol ao eclipse sem aviso prévio. Freud já dizia que o humor não é um simples estado de espírito. Ele é um modo de relação com o mundo e com o próprio desejo. No bipolar, essa relação é marcada por extremos. Quando o eu se expande demais, a realidade o puxa de volta. Quando ele se retrai em demasia, o inconsciente tenta reagir com um impulso de vida. É um constante embate entre Eros e Thanatos, entre a força de viver e a força de recolher-se. Do ponto de vista simbólico, podemos dizer que o transtorno bipolar revela o conflito entre a necessidade de controle e a impossibilidade de controlá-lo. O sujeito se vê dividido entre o ideal e o real, entre o querer tudo e o suportar o nada. E é nesse vai-vem que a dor psíquica se instala, pedindo escuta, acolhimento e um espaço para simbolizar o que não foi possível equilibrar. A psicanálise, então, entra justamente aí, não para curar as oscilações, mas para dar sentido ao que nelas se expressa. O desejo, o medo, a perda, o excesso, a falta, porque por trás de cada episódio maníaco ou depressivo há sempre uma história que o sujeito tenta contar
muitas vezes de forma inconsciente. Na fase maníaca, o sujeito parece viver uma espécie de iluminação interna, uma expansão de consciência e do desejo. Ele fala rápido, pensa rápido, sente rápido. As ideias brotam como se viessem de uma fonte inesgotável. O corpo vibra, o sono desaparece e a sensação de limite se dissolve. É um estado de êxtase, mas também de descontrole. É o momento em que o ego, tomado por Eros, a pulsão de vida, acredita ter vencido a morte. O sujeito sente-se pleno, criador, quase divino. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais alto sobe, mais longe fica do chão da realidade. As relações se intensificam, as compras se multiplicam, os afetos se confundem e o sujeito vive uma espécie de embriaguez de si mesmo. Freud descreve algo muito semelhante quando fala da onipotência do pensamento infantil, aquele momento em que acreditamos que tudo que desejamos pode acontecer simplesmente porque desejamos. Na mania, essa ilusão retorna com força. É o retorno do ideal infantil, agora projetado sobre o mundo adulto. Um eu que acredita ser o criador de tudo, sem perceber que também é a criatura de algo maior, o inconsciente. Mas, como toda negação, essa também tem prazo de validade. E o que vem depois é o colapso. O sujeito cai, não apenas no humor, mas em sua própria estrutura. A depressão chega como um mergulho profundo naquilo que a mania tentou esconder. O sentimento de vazio, a sensação de perda, o desamparo primordial. Agora, o mesmo sujeito que antes dizia posso tudo, passa a dizer não posso nada. A energia que antes transbordava se recolhe. O pensamento que antes voava se apaga. É como se a alma, exausta de tanto expandir, pedisse silêncio, um silêncio denso, pesado, melancólico. Freud, em Luto e Melancolia, descreve essa alternância como uma tentativa inconsciente de lidar com a perda. Na mania, o sujeito tenta negar a falta. Ele se inunda de movimento para não sentir o buraco. Na depressão, ele finalmente se encontra com o vazio que havia sido negado. É nesse abismo que o bipolar vive sua tragédia psíquica. Um eterno retorno entre o delírio da completude e a dor da ausência. A psicanálise nos convida a escutar esse movimento não como doença, mas como linguagem. Cada subida e cada queda dizem algo sobre a alma, que busca equilíbrio entre o excesso de vida e a impossibilidade de contê-la. Porque no fundo o bipolar não quer apenas euforia, ele quer paz. Mas para chegar a ela, precisa primeiro aprender a habitar seus próprios extremos. A ciência explica o transtorno bipolar em termos de herança genética, desequilíbrios químicos e funcionamento cerebral, mas, para a psicanálise, esses fatores são apenas a superfície de um movimento muito mais profundo, um movimento da alma tentando sobreviver a si mesma. Por trás das alternâncias de humor, há um conflito essencial. O sujeito bipolar vive entre dois polos da própria existência: a tentativa de domínio absoluto da vida e o medo paralisante da perda. A euforia, nesse sentido, é uma defesa. Ela surge como uma resposta à dor psíquica intolerável. É o inconsciente dizendo, não quero sentir a falta, mas o preço de negar a falta é viver num estado permanente de tensão. Freud já apontava que toda defesa contra o sofrimento
se torna, paradoxalmente, uma nova forma de sofrimento. O sujeito maníaco, ao tentar escapar da dor, acaba se exaurindo nela, como se cada fuga gerasse um retorno ainda mais forte. A oscilação, portanto, não é um erro do psiquismo, mas uma estratégia inconsciente de sobrevivência emocional. Do ponto de vista simbólico, o tratamento bipolar é o drama da alma dividida entre o ideal e a realidade. Na mania, o sujeito encena o triunfo do ideal. Ele sente-se grandioso, invulnerável, completo. Na depressão, confronta o real, percebe o quanto é falho, finito e humano. E esse choque entre o que gostaria de ser e o que de fato é, o lança de volta ao ciclo das polaridades. O Hermann Hesse, discípulo de Freud, falava que o corpo é o palco onde o inconsciente se manifesta. O bipolar, então, vive uma tensão energética constante, ora uma expansão desmedida, ora uma contração profunda. É como se o corpo tentasse equilibrar o excesso e a falta de vitalidade, dançando entre dois ritmos que nunca se encontram plenamente. Por isso, na leitura psicanalítica, a bipolaridade não é apenas um desequilíbrio químico, é uma expressão de uma luta interna com o desamparo primordial. Aquele mesmo desamparo vivido no início da vida, quando o bebê percebe que não controla o mundo nem a ausência do outro. Cada oscilação é, em certo sentido, uma tentativa inconsciente de recuperar o controle perdido, de fazer o mundo se curvar ao desejo. Mas o mundo não se curva, e é nesse ponto que o sofrimento retorna, exigindo do sujeito uma elaboração mais profunda. A psicanálise, então, propõe que o trabalho não seja o de eliminar as oscilações, mas de dar sentido a elas, transformar o caos em narrativa, permitir que o bipolar descubra entre o excesso e o vazio, o ritmo singular da própria alma. Porque talvez o que chamamos de transtorno bipolar seja, em última instância, o grito do inconsciente pedindo reconciliação entre luz e sombra, entre o que se mostra e o que se esconde. O olhar da psicanálise sobre o transtorno bipolar vai muito além de uma leitura clínica tradicional. Ela não busca enquadrar o sujeito em um manual diagnóstico, busca compreender o drama humano que se expressa por meio desses sintomas. Porque, no fundo, cada crise maníaca ou depressiva é uma forma inconsciente de dizer algo que ainda não pôde ser dito. Na escuta analítica, o primeiro passo é sempre acolher o sujeito onde ele está. Não se trata de combater a mania ou a depressão como inimigos, mas de compreendê-las como expressões de uma dor simbólica. Quando alguém entra em fase maníaca, por exemplo, costuma sentir uma energia expansiva, quase divina. Há uma sensação de potência, de estar acima da dor, de ter finalmente superado o sofrimento. Mas, por trás desse brilho, há uma tentativa inconsciente de anular o desamparo, de fugir da experiência de perda que o psiquismo não consegue sustentar. A psicanálise entende que a mania é muitas vezes uma forma de defesa contra a angústia. É o inconsciente gritando: eu não quero mais sentir o que dói. E, quando essa defesa desaba, vem a depressão, o retorno daquilo que foi recalcado. Nesse momento, o sujeito cai no vazio, perde o sentido. Sente-se fragmentado, mas, paradoxalmente, é justamente nesse vazio que começa a possibilidade de escuta verdadeira.
papel do analista, então, é o de tradutor do indizível. Ele ajuda o sujeito a colocar em palavras aquilo que antes só existia como impulso, excesso ou silêncio. Como dizia Freud, onde estava o id, deve advir o ego. Ou seja, o trabalho analítico é transformar o caos inconsciente em narrativa consciente. E, para o bipolar, isso significa aprender a ouvir o próprio ritmo interno, sem ser escravo dele. Pierre Marty e a Escola Psicossomática de Paris aprofundam essa ideia, mostrando que, quando a palavra falha, o corpo se torna a voz do inconsciente. No caso da bipolaridade, é como se o corpo e a mente falassem em volumes diferentes. Um grita, enquanto o outro se cala. O excesso de energia, o cansaço, a impulsividade, a tristeza paralisante, tudo isso são formas de expressão simbólica de um conflito que ainda não encontrou sua forma verbal. Wellman Haidt, por sua vez, enxergava o corpo como uma armadura que carrega as tensões psíquicas. No bipolar, essa armadura se contrai e se expande de forma desordenada, tentando se ajustar a um mundo interno em constante oscilação. Daí a importância da escuta, dar sentido ao movimento e não tentar pará-lo à força. Por isso, a psicanálise não promete curar o transtorno bipolar como se elimina um sintoma. Ela propõe algo mais profundo, integrar o sujeito à sua própria história, fazer com que ele reconheça o que cada fase quer comunicar e possa existir para além delas. Porque quando o bipolar começa a colocar palavras onde antes só havia extremos, algo dentro dele se reorganiza. O sofrimento não desaparece, mas se torna possível de ser habitado, entendido e, pouco a pouco, transformado. Em última instância, o olhar psicanalítico sobre a bipolaridade é um convite à reconciliação com o próprio inconsciente, a compreender que o problema nunca foi sentir demais, mas não saber o que fazer com o que se sente. E o trabalho analítico é justamente esse: ensinar o sujeito a fazer morada dentro de si sem precisar se perder entre o alto da euforia e o abismo da tristeza. O papel do analista diante do transtorno bipolar é profundamente humano e simbólico. Ele não está ali para medicar, corrigir ou controlar. Está para escutar o que se esconde por trás dos extremos. A mania e a depressão, sob o olhar da psicanálise, não são apenas desequilíbrios químicos, são formas de expressão psíquica, linguagens que o sujeito ainda não aprendeu a traduzir. Cada oscilação de humor, cada excesso, cada silêncio, contém uma mensagem inconsciente. O analista, portanto, é aquele que decifra o código do sintoma, ajudando o sujeito a reconhecer o que seu inconsciente tenta comunicar. Como dizia Freud, o sintoma é uma formação de compromisso entre o desejo e a defesa. Ou seja, ele é a fala disfarçada daquilo que o sujeito não consegue admitir nem calar. Na bipolaridade, esse sintoma se manifesta de forma intensa, corporal, pulsante. Há momentos em que o sujeito quer devorar o mundo, e outros em que quer desaparecer dele. E o trabalho analítico consiste em abrir espaço para que essas vozes internas possam dialogar em vez de se destruírem mutuamente. O analista não busca curar o bipolar de suas oscilações, mas dar sentido ao movimento. Quando o sujeito começa a entender o que cada fase quer comunicar, o ciclo deixa de ser um labirinto sem saída e passa a ser uma narrativa compreensível. É o momento em que ele começa a se tornar autor da própria história,
em vez de refém do próprio sintoma. Em termos mais profundos, o analista atua como um tradutor da alma. Ele ajuda o sujeito a passar da descarga emocional à palavra, do acting out à elaboração simbólica. E é justamente nesse processo de simbolização que o sofrimento começa a se transformar. Porque o que adoece não é sentir demais, mas não saber o que sentimos, mas não saber o que o sentimento quer dizer. Assim, o verdadeiro objetivo do trabalho analítico não é normalizar o humor nem impor estabilidade artificial, mas restaurar a capacidade de significar a própria dor. Quando o sujeito pode nomear o que sente, ele já não precisa mais adoecer para expressar. O sintoma perde a função de fala e o sujeito, finalmente, começa a existir com mais consciência, liberdade e verdade interior. A bipolaridade, em sua essência, é o espelho ampliado da própria condição humana. Todos nós, em algum grau, oscilamos entre o prazer e a dor, a euforia e o desânimo, o desejo de viver e o medo de perder. Mas, no sujeito bipolar, essas marés tornam-se intensas, devastadoras, como se a alma não suportasse o silêncio da estabilidade e precisasse dançar entre o êxtase e o vazio para continuar existindo. Essas oscilações não são apenas desajustes químicos ou disfunções cerebrais, são também tentativas inconscientes de reencontrar o eixo perdido, de dar forma ao caos interno. A mania surge como fuga da dor, como defesa contra o desamparo. A depressão, por sua vez, é o retorno do recalcado, o encontro brutal com a falta, com o vazio que a euforia tentou esconder. Mas, mesmo nesses extremos, há um pedido de escuta. O sintoma fala e fala alto. Por isso, a psicanálise não se apressa em calar a dor com respostas prontas, mas se propõe a escutar o que a alma quer dizer por trás da oscilação. A tarefa do analista é ajudar o sujeito a dar sentido ao seu movimento, a reconhecer que dentro de cada oscilação existe uma história, um desejo, uma perda e uma busca por sentido. Jung dizia: não há equilíbrio sem oposição, a vida é feita de polos. E é justamente nesse ponto que o trabalho analítico encontra seu valor. A cura não está em eliminar os extremos, mas em aprender a habitá-los sem ser devorado por eles. É quando o sujeito começa a reconhecer que pode existir para além da euforia e da tristeza, que ele é mais do que o seu humor, mais do que seus altos e baixos. No fim, o verdadeiro processo de cura não é encontrar um estado permanente de alegria, mas descobrir uma forma de permanecer consigo mesmo, mesmo quando a alma oscila. É amanhecer no meio das tempestades e ainda assim poder dizer: eu sou mais do que o que sinto, eu sou quem sente.